Obrigado por me receberem aqui. A ideia é ser um bate-papo bem informal e eu acho que aproveitar a sorte aqui de termos poucas pessoas para a gente poder ir falando e ser um bate-papo bem fluido mesmo, tá? Eu não trouxe nada super preparado, estruturado, justamente para favorecer essa conversa. Então, basicamente, eu conversei com o Léo, eu estava conversando com ele esses dias, comecei a falar um pouco sobre a minha carreira e tal. Ele falou, cara, por que você não vem e fala exatamente o que você falou pra mim, pro pessoal, acho que pode ser útil. Eu falei, nossa, tá, ok. É, então, aqui estou. É, e, enfim, fique à vontade. Aqui tem o negócio de levantar a mão? Tem. Levantar a mão, abrir o microfone e interromper, tudo tá valendo, tá, gente? Eu não sou muito bom de ler o chat enquanto eu tô falando, então fique à vontade para ler o chat, eu não garanto que eu vou ler. Qualquer coisa eu paro e leio, mas enfim. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco sobre minha carreira, como que eu abordei planejamento de carreira, e como foi o meu processo, né, meus desafios e tal, até onde eu estou. Depois abrir para perguntas e conversas, mas por favor me interrompam antes se quiserem, tá? Então, basicamente, eu comecei com a ideia de fazer o bem, digamos assim, né? Quando estava no ensino médio, eu acho que professores de geografia foram me inspirando ali, né? Ver as desigualdades do Brasil. Enfim, foi muitas das desigualdades do Brasil e do mundo que me inspiraram a fazer economia. Assim, né? Eu vi que talvez a economia ia me ajudar a resolver um pouco esse problema, não sei. Eu estava muito incomodado e tinha que fazer alguma coisa. E aí fui fazer economia na USP. Eu fiquei, acho que algum tempo, assim, eu não fiquei tão conectado com essa parte de impacto social. Eu fiz empresa júnior, foi muito bom. Fiz intercâmbio, voltei, comecei a estagiar. Até que, assim, no final da faculdade, fui efetivado ali na BEM, recebi oferta para efetivação, mas ainda sentia que eu não tinha, sei lá, eu falei, putz, mas foi para isso que eu entrei na faculdade e tal. Eu não estava pronto, assim, para me comprometer com o mundo corporativo e ficar um bom tempo lá. Então, eu vi com ele se eu poderia, né, dar um ano ali para eu voltar para bem e eles é, falaram que tudo bem. E eu fiquei esse um ano para 2021. Basicamente, eu queria responder uma pergunta, né? Qual que vai ser minha carreira? É uma pergunta um pouco complexa, até porque a carreira tem décadas de tempo, né? E você não sabe quem você vai ser daqui 10 anos, 20, 30 anos. E eu fui um pouco, acho que ingênuo de achar que eu ia conseguir responder essa pergunta. Mas foi, de qualquer maneira, um ano que me ajudou a crescer muito, assim, né? Eu trabalhei em algumas ONGs, né? Um breve tempo para Amigos do Bem, uns 3 meses no Vetor Brasil. Nesse meio tempo, eu fiz todo o... Peguei 80 mil horas, virou minha bíblia ali, né? Quase literalmente, que eu acho que é perigoso, né? Ter fé, acreditar como se tudo que está escrito ali esteja 100% certo e é para você, digamos assim. E segui o planejamento de carreira deles, fiz o coaching deles lá, que eles oferecem gratuitamente, recomendo super. E, assim, foi muito útil para mim, para eu poder ter uma estruturação, uma estruturada, assim, ter uma estrutura para o que eu penso de carreira. Eu acho que eu me planejei demais, digamos assim. Eu acho que a média das pessoas se planejam de menos na carreira. Eu não sei qual que é a média das pessoas dos EAs, né? Como que a gente fala em português? Altruístas eficazes. Enfim, do pessoal do movimento, não sei qual que é a média, mas eu sei que eu fiz um pouco de overplanning, chegou até a ser quase patológico, assim, em termos de querer responder perguntas que são irrespondíveis, né? Qual vai ser minha carreira? O que que eu vou fazer? Tenho certeza? Não, não tenho certeza, não tenho muita certeza. Até que eu fiquei ali satisfeito com a resposta que eu tinha e segui em frente e comecei a trabalhar, né? Fui pro Vetor, foi muito legal lá. Hoje ele foi fundido com o Instituto Gesto, se não me engano, e virou Motriz, para não ter errado os nomes. Então não existe mais Vetor, sozinho. E aí eu fiz também
um MicroMasters Data Economics and Development Policy do MIT. É meio que um curso online que é meio que parte, tipo, como se fosse um trimestre, um quadrimestre do mestrado, digamos assim, que é você ganha um certificado por si só, por completar, como você completar o mestrado. Então, foi o que eu fiz, foi bem legal também. E nesse processo de ir vivendo a carreira, digamos assim, eu fui descobrindo mais coisas, né? Eu tinha decidido já que eu ia voltar para bem, que era um lugar que fazia muito sentido para todos os possíveis caminhos que eu pensava na cabeça, muito deles a bem ia ser bom, assim, eu ia aprender bastante. Isso conversando com muitas pessoas que estavam mais pra frente da carreira, que tinham esse viés também, que foram para bem com esse viés de impacto social, ou que decidiram não ir para bem, enfim. É, Inclusive, tive ter introduzido que bem é uma consultoria empresarial, esqueci de comentar, enfim, ajuda empresas a serem mais lucrativas, basicamente. Um, e aí, já com isso na cabeça, estudando o curso do MIT, né, que com isso na cabeça daqui eu vou tocar bem, eu descobri a Open Philanthropy. Quem ainda não tem isso, eu recomendo muito, dentro de 1.000 horas tem a Job Board lá, que você consegue customizar um alerta para você, né? Você escolhe tipo, qual tipo de vaga vai te alertar. E nesse alerta customizado apareceu uma vaga da Open Philanthropy, que eu olhei para aquilo e falei, achei minha resposta que eu estava procurando, que eu estava batendo a cabeça. É isso, eu quero fazer isso aqui. Achei incrível, isso aqui é exatamente o que eu quero. Me parece ser tipo impacto, parece ter a ver comigo, não sei o quê. Obviamente eu apliquei, né? Porque, enfim, e não passei, acho que da primeira, não sei lá, não passei de muita coisa. É, mas um costume que eu tinha pegado já era de perguntar para as pessoas, para os recrutadores mesmo, né? Tipo, putz, não passei, beleza? Tem algum feedback? Muitas vezes não tem tempo de dar feedback, tem muita gente. É, e às vezes eu perguntava, tipo, ó, eu tô pensando em fazer essas coisas nos próximos 2 anos para fortalecer minha aplicação, minha application, né? Meu currículo. O que que você acha? Acho que muito justamente muitas pessoas de novo respondem. Perdão, sou 1.000 candidatos, não consigo responder. Tudo bem. Acho que eu dei sorte que naquela época a OpenFill não recebia tantos candidatos é, como recebe hoje em dia. Então, por favor, não tome isso como uma promessa que certamente a OpenFill vai responder. Mas eles me responderam falando, olha, parece uma ótima ideia. Eu falei, caraca, eu tava aqui todo incerto aqui, tipo, todo... E eu, beleza, isso me deu um gás para, não, beleza, vou passar um tempo ainda bem, vou estudar isso aqui no MIT e vamos vendo como que vai desenvolver as coisas. E a BEM tem um negócio que chama externship, é, que é basicamente outro nome para isso é secondment, basicamente um intercâmbio de trabalho. Você trabalha em outra organização com comprometimento de voltar para onde você estava, né? Então, eu com isso em mente, eu já fui era uma das coisas que eu estava pensando ainda bem, tipo, tá, eu vou tentar usar essa exploração sem risco, né? Tipo, você pode explorar a carreira sem risco nenhum, basicamente. Eu acho incrível, inclusive. É, Vou tentar usar isso quando der para explorar algumas coisas. E aí, dali um ano, mais ou menos, abri a aplicação para o OpenFill, basicamente a mesma vaga, era Strategy Fellow Intern, no time de priorização de causas, de Global Health and Wellbeing. É, Era a mesma vaga, só que a versão estagiária, assim, né? Eu apliquei, dessa vez deu certo. É, e eu consegui, pelo externship, ir para lá. A ideia era ficar 3 meses. Eu acabei ficando 8, e depois voltei para bem. Foi uma experiência muito boa, tipo, eu tinha expectativas altíssimas, né? Como eu falei, quando eu vi a vaga para ter emprego dos sonhos e tal. E eu saí de lá com a mesma impressão, que eu acho que é bem incomum, assim. É muito difícil, eu acho que as pessoas não se decepcionarem quando elas idealizam alguma coisa. Eu idealizei e ainda assim meio que cumpri as expectativas que eram altas, digamos assim. É, E aí, eu acho que quando eu voltei para bem, eu senti a diferença de novo do trabalho que eu estava fazendo, né? Tipo, de estar trabalhando com algo que eu pensava sempre no último resultado, a última consequência do meu trabalho.
E era sempre algo que motivava bastante a mim, né? Putz, isso aqui, na última consequência, vai ajudar eu a evitar que eu tanto gaste dinheiro nessa área, para continuar gastando nesse lugar que funciona melhor, salvando pessoas de malária, de tuberculose, seja do que for. Ou coisas do tipo, né? Ah, se eu achar esse novo lugar, vai ser uma nova maneira, né, de da gente ajudar, que a gente não estava vendo. Então, quando eu voltei para bem, quando você sempre fala, pensa nas últimas, quando você, eu meio que viciei minha cabeça de pensar nas últimas consequências, porque essa era a natureza do meu trabalho, e ainda bem é meio repetitivo, né? A última consequência é sempre gerar lucro ao acionista. Lógico, tem outras objetivos também, mas esse é o principal e eu não acho que tem nada de errado nisso. Eu acho que faz parte do progresso que a gente viu a humanidade ter, mas é bem menos motivante, né? É bem menos legal de pensar. Então foi uma transição de volta um pouco difícil, e nessa dificuldade de transitar de volta, eu comecei já a pensar, putz, será que é o momento de eu já tentar sair da bem, não sei o quê? E comecei indo atrás de organizações, e apliquei, assim, incessantemente, assim como eu fiz em 2021, eu apliquei incessantemente para muitos lugares. Era como consultoria muito corrida, todo final de semana era dedicado a isso, né? Tipo, então, durante a semana eu trabalhava bastante, final de semana aplicava. E esse ritmo era bem intenso, né? Até que chegou um momento lá para junho do ano passado que foi, eu acho que deu. Tem que dar uma descansada, senão eu não vou aguentar, vou ficar mais 2 anos da bem. Já tava tipo assim, não, legal, tô voltando a gostar do trabalho, tô voltando a lembrar de tudo que eu gostava antes daqui, todo o aprendizado que eu tenho e tal. E é, até que eu consegui, depois da minha nona tentativa de aplicar para o Philanthropy, passar lá. Dessas 9, eu fui decidido duas, né? Do internship da ES que eu tô agora. E aí eu me juntei a eles em setembro, no time de pesquisa e desenvolvimento em saúde global. E eu acho que grande parte disso foi pura determinação. Sabe? Acho que não tem tanto de. Sempre é um misto de coisas, né? Mas não teve tanto de, putz, fui especial, tive muito talento. Tipo, cara, não, eu só, tipo, eu quero isso. Desde 2021, eu sabia que eu queria isso. E tava ali há 3 anos perseguindo aquilo incessantemente, sem parar. Às vezes eu parava, pausava, falei, bom, agora não tá dando, vamos tentar daqui a pouco. Mas, assim, era um objetivo muito claro, assim, que eu tinha. E que eu já tava, assim, conformado e feliz até de, tipo, cara, eu vou ficar mais 2 anos, daqui pra frente eu tento de novo, eu faço um mestrado, sei lá. É, e aí vou tentar de novo, vou tentar para outros lugares, né? Enfim, todo esse tempo eu tava tentando para outros lugares, usando não de todos os outros lugares também, tá, gente? Foi tipo, isso eu tava pegando para personagem, eu tava aplicando para muitos lugares. E eu acho que o não é a regra, né, quando você tá aplicando para processos seletivos. E eu me acostumei, eu acho que com isso. Só é cansativo que você fica aplicando sem parar, não tem fim, né? Então, já tava dando um fim para mim. Essa foi a minha trajetória até o momento. E agora eu tô no novo desafio, né? Que meu contexto é economia e eu tô tendo que aprender muito sobre biologia, biomedicina, etc. A biologia eu odiava no ensino médio, mas eu acho que era porque era muito decoreba, né? Agora que eu tô vendo, aprendo coisas com contexto, com propósito, com coisas que se conectam, não só tipo tabelas para você decorar, tô achando fantástico, assim. Então, muito interessante. É, Era isso que eu tinha para compartilhar da minha carreira de maneira geral. Eu vou falar de muitos tópicos que eu poderia expandir mais, dar um clique, mas a critério de vocês, tá, gente? É, eu posso falar de como eu usei ali os meus skills de consultoria para trabalhar na filantropia, né? Posso falar sobre como eu abordei planejamento de carreira, o que eu acho que eu fiz certo, o que eu acho que eu não fiz. Eu posso falar como que eu me preparei para processos seletivos. Enfim, o que vocês acharem melhor aqui, vamos aproveitar que a gente está em pouco tempo para conversar. Já temos aqui o pessoal com a mão levantada. Primeira pessoa é o Léo. Diga, Léo. Rafa, eu só queria que você complementasse na história como que você chegou no Outros Eficaz e no 80 mil anos. Boa. Bom, como eu comentei, eu estava
fiz empresa júnior, né? Era uma empresa de consultoria. Empresa júnior é basicamente uma empresa de alunos, digamos assim, né? Não é um trabalho voluntário, mas que vende projetos para micro e pequenos empreendedores. Eu era diretor de RH e diretor financeiro, e aí teve uma pessoa lá da empresa júnior que queria sair. Essa pessoa é o Luiz Victor, ele está fazendo o PhD, ele fez parte do Global Priorities Institute. Eu perguntei para ele por que tá saindo, né? Tipo, tudo bem, mas eu só quero entender para ver se tem algo que a gente possa melhorar e tal. E ele falou, não, cara, acho que não é legal, mas eu já sei que eu quero focar em processos ativos de consultoria, porque eu acho que é o melhor caminho para ter o maior impacto na minha vida, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, nessa conversa, ele mencionou o treino eficaz. E a ideia me atraiu muito, assim, né? Porque eu já tinha essa pulga quando eu entrei na faculdade e eu tinha meio que esquecido ali, que eu fui meio engolido por tudo, a faculdade foi tanta novidade, né? E aí depois eu fui pesquisar isso e ao longo dos anos eu fui vendo aos poucos, aí fui descobrindo, né? Uma coisa puxa a outra, 30.000 horas, isso aqui, blá, blá. Entendeu? Que legal. Desculpa, qual é o nome dessa pessoa novamente que te falou de Luiz outro? Vitor Freitas. Ah, legal. Muito bom. Não Deixa é Luiz Mota? E Luiz Mota também, conhecido como Luiz Mota também. Isso, é ele mesmo. Nosso colega aqui, Luiz. Legal. Isso. Muito bom, hein? Ótimo impacto, hein, Luiz. É. Aliás, você sabia que a gente tem 80.000 horas traduzido, Rafael? Cara, eu tinha esquecido, mas agora que você falou, eu lembrei que eu tinha visto isso em algum momento da minha vida. Sim, a gente tem o guia traduzido também, é até legal quando você quiser divulgar para, né, principalmente para os brasileiros aqui, eu acho que é legal divulgar às vezes também a Nossa, tradução, caraca, ajuda, né, pessoal. eu E aí divulguei muitas vezes o americano, putz. Boa. é um outro recurso, né? E aí eu quero fazer minha primeira pergunta, que é qual... Você falou que você debulhou, né, 80.000 horas, né? Isso eu achei bem interessante. Você leu e releu aquilo, foi seu guia, né, como você falou. Qual foi a ideia mais marcante do guia? Tá. Olha, do guia em si, eu acho que o que mais me marcou e talvez me ajudou foi, tipo, ao mesmo tempo que ter uma visão de longo prazo, do que você pode fazer com a sua carreira, onde você pode estar, digamos assim, é você reconhecer que aquilo é de longo prazo e pensar no que você faz no próximo passo, digamos assim, né? E geralmente o gap entre onde você está e o longo prazo é muito grande. Então, se você ficar só nisso no longo prazo, eu acho que pode ser muito desmotivador, né? Eu acho que esse encorajamento de olhar para o que você faz no próximo é muito interessante. Mas, assim, eu acho que do Ótimos Eficaz, acho que isso foi Learning Doing Good Better. Assim, né? Acho que a ideia que mais marcou de início foi as comparações. Acho que foi a metáfora do. Acho que foi essa. Foi a metáfora de quanto custava para você pagar um guia de um cachorro para alguém que um cachorro guia para alguém que está cego nos Estados Unidos versus quanto você paga para tirar a tracoma, alguma outra doença de alguém na África subsaariana. E era uma diferença brutal, assim. Nossa, meu Deus. É. Eu gosto muito do Doing Good Better, assim, também foi acho que um livro que impactou muito quando eu li, não foi a minha introdução ao Autores Eficazes, mas foi uma das primeiras coisas que eu acabei lendo, o primeiro livro que eu li do Autores Eficazes, antes eu tinha lido artigos, já fui comprando a ideia, e eu acho ele um livro bem impactante, né? Acabou ficando datado, então hoje em dia a gente não lê muito ele, não recomenda muito ele, mas ele tem algumas coisas bem impactantes, bem interessantes. Eu queria comentar outra coisa. Você falou uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Que você está naquele pequeno grupo que fez o overplanning da carreira, né? E você me lembrou na hora, tem um documentário no Netflix da vida do Bill Gates. Eu não sei se você já assistiu. Deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Nossa, não. Na verdade, tem mais de um documentário lá. Tem um mais recente, tem um que tem uns 5 anos, falando desse mais antigo. E conta a vida dele, ele é entrevistado várias vezes, e ele é um cara que fez overplanning de carreira. Você vê assim, uma parte do documentário, achei bem interessante, que ele tinha um colega assim do que seria, acho que o equivalente ao nosso ensino médio, né? Muito amigo dele, eles trocavam muito, né?
Ele, infelizmente, faleceu um pouco depois, num acidente trágico de alpinismo. Mas ele conta assim, que ele e esse amigo eles ficavam compartilhando o tempo inteiro qual profissão escolher, e discutiam isso por horas a fio e analisavam tudo quanto é carreiras, bem nessa ideia de qual teria mais impacto, né, no mundo. Então acho bem interessante, bem interessante. Vocês fazem parte de um grupo que é muito pequeno, sem dúvida. A maioria das pessoas, quando vê, entrou no mercado de trabalho, né? Foi, né? Uma coisa que é difícil, né? A pessoa está lá no ensino médio, tem aquela dificuldade de escolher a faculdade, muitas vezes escolhe também de uma maneira talvez não muito bem informada. E a carreira, então, também eu acho que, na maior parte, segue essa mesma tendência, né? Me sinto menos mal de ter overplanning, obrigado. Não, mas eu acho super interessante. Eu acho que o equilíbrio é sempre o melhor, né? Mas eu acho muito interessante ouvir uma pessoa assim que fez um overplan de carreira. Eu acho que mais pessoas têm que olhar isso mais a sério mesmo. Sim, não, com certeza. Acho que a média dos meus amigos, assim, de infância, de faculdade, sei lá, vejo que as pessoas vão muito seguindo, né? Tipo, abriu o processo seletivo aqui, alguém me chamou pra preencher tal vaga. Tipo, talvez pode ser meio chato falar isso, mas às vezes passa 3 anos, a pessoa tá trabalhando lá, fala, nossa, tô insatisfeito. Eu falei, porra, você pensou o que você queria? Tipo, você parou e sentou pra escolher, tipo, quem fez pra faculdade, por exemplo, espero. Então, enfim, acho que é uma decisão muito importante que às vezes as pessoas não dão a devida importância. Então, Sim, eu tenho uma curiosidade, porque tem muita gente que acaba atraído pelo altruísmo eficaz, em vista do tema da pobreza global, mas é muito comum acabarem, depois disso, se interessando mais por outras causas e etc. E você parece ter se mantido fiel a essa proposta desde o início. Eu queria saber se você considerou e planejou isso também e por que é que você se manteve então fiel a essa intuição inicial de que a causa da pobreza global seria mais importante. não, legal, legal. É, de fato eu tive uma relação complicada, assim, porque o autismo eficaz vai te expandindo, digamos assim, né? Tipo, putz, seu círculo moral era esse, se preocupava com, sei lá, eu no meu caso era os brasileiros, né? Tem gente que é, tipo, meu bairro, mas enfim, ou minha família. E aí você vai expandindo, até que tem uma hora que, putz, e as milhões de gerações futuras? Tudo bem que não precisa se preocupar com as milhões de gerações futuras para você ver que é importante AI safety, né? Ou até mesmo riscos biológicos e tudo mais. Mas eu li o The Precipice, quer dizer, perdão, eu li pequenas partes do The Precipice, e ouvi muitos podcasts, e explorei muito essa parte de riscos catastróficos globais, e acabou que eu já estava um pouco, depois de 2021, assim, eu estava um pouco mais velho, talvez um pouco mais maduro, chegou um momento que eu falei, putz, vamos resolver esse conflito filosófico, que eu não sei se eu devo focar em riscos catastróficos ou se eu devo focar em coisas mais concretas, como o bem-estar humano, animal, etc. Tentei resolver de alguma maneira, não consegui, falei, cara, isso é muito difícil, eu não gosto de filosofia, muito difícil pensar em termos filosóficos, eu não tenho essa cabeça, sou uma cabeça mais prática, digamos assim. É, assim, tudo que eu lia a respeito indicava para ir para a direção de catastróficos era convincente. Ao mesmo tempo que ninguém lia para o inverso, ninguém, acho que nunca tinha visto alguém fazer o caso ao contrário, né? Tipo, não, você não deve focar nos catastróficos, assim, então não li nada sobre isso. E simplesmente eu falei, olha, eu não vou decidir isso, por enquanto. Eu vou só aplicar para tudo que me parece interessante, inclusive para carreiras de AI, de catastróficos globais, etc. E vou deixar que o mercado de trabalho decida por mim. Vou ver o meu career fit, vou testar ali na lata, no processo seletivo. E ao longo do tempo que eu vou fazendo os processos seletivos, eu vou entendendo mais sobre o tema e vou, né, fazendo as entrevistas, eu vou vendo se eu tenho fit ou não. Porque para mim, o crux, né, o X da questão virou meu personal fit. Foi, cara, as duas coisas parecem super importantes. O que mais importa para tomar a decisão mesmo do que eu faço é o personal fit. Então eu vou testar isso nos processos seletivos e decidam por mim. Meio que joguei para o mundo. E o mundo decidiu. Bacana.
Eu queria. A minha dúvida, Rafael, é o seguinte: a gente fala muito do trabalho, do mundo do trabalho, assim, o dia a dia lá no OpenFill. Você conta um pouquinho pra gente como é que era? Claro. Você está dizendo do trabalho que eu tenho agora ou do trabalho que eu tive quando eu estava estagiário? Fica à vontade. Pode ser Tá os bom, dois. tá bom. Eu vou falar quando eu era estagiário, então primeiro, depois agora. Bom, quando eu fui estagiário, eu fui Strategy Fellow Intern em Global Health and Wellbeing Cause Prioritization, né? Um nome pronômico. Mas basicamente eu estava no time de priorização de causas ali, dentro de Global Health and Wellbeing, né? Que pega saúde e desenvolvimento global e bem-estar animal. Mas na verdade esse time atendia só causas humanas. Esse time, uma das funções principais dele é olhar para novas causas, né? Então, ajudar a ver se novas causas fazem sentido serem exploradas ou não. Então, boa parte maior parte dos meus projetos que eu fiz foi olhar para possíveis novas causas que a gente poderia entrar ou não. Deixa eu até ver se está. Talvez pegar um exemplo concreto. Deixa eu ver se está. Como é que fala? Público? Aqui. Aí, uma das causas que eu investiguei foi non-competes, que é basicamente um termo de não competição que as empresas colocam é, nos, nos contratos de trabalho. É, basicamente isso, ó, se você sair daqui, você tem que ficar 1, 2 anos sem trabalhar para concorrente ou sem abrir uma empresa parecida. Para alguns casos, até parece que faz sentido em termos de segredo industrial, etc., mas isso começou a se alastrar pelas evidências dos Estados Unidos, era que isso se alastrou para cabeleireiro, para gente que faz hambúrguer, e começou a virar um pouco abusivo, digamos assim, né? E, e aí até que a, os Estados Unidos começou a pensar em banir eles ou restringir o uso. E aí, nesse momento, a gente começou a pensar, putz, será que isso é um problema mesmo? Será que outros países deveriam começar a pensar em restringir esse uso exacerbado? E aí eu investiguei, né? O framework lá de importance, intellectual traceability, investiguei ali se era importante, tinha muita gente passando perrengue por causa disso, se o perrengue era forte, se dá para fazer alguma coisa sobre traceability, não tem ninguém fazendo nada, então é fácil fazer uma mudança, que é negligência, né? E, basicamente, recomendei assim, cara, eu acho que não me parece ser algo que dá para gastar milhões de dólares, digamos assim, mas achei um negócio aqui interessante. E o negócio é o que eu mandei aqui no link. Eventualmente, a gente acabou dando uma doação, mas é uma doação para pesquisas específicas ali, para ver o quanto existe de não competes em alguns países lá da Europa. Então, ainda não cheguei no dia a dia, né? Sei que você perguntou no dia a dia. Mas tá, isso aqui, imagina que isso é um projeto que eu fazia. Aí, no dia a dia, o que eu faço, digamos assim, nesse projeto, o que eu fazia? Bom, estou aqui, eu tenho meu documento de kickoff, eu tenho meus objetivos de pesquisa, perguntas que eu quero responder, e aí, basicamente, ir atrás. Nesse caso, era muita pesquisa secundária, tá? Então, não tinha tanto GPT na época, então era muito Google e afins, e documentos internos também, para responder as perguntas, né, de importância, negligência e tractabilidade. Eventualmente, depois de pesquisa secundária, eu falava com experts, né, para tirar algumas dúvidas, até mesmo ver se tem potenciais grantees, né, pessoas que podem receber doações. Eventualmente, fazia modelagens, ou BOTEX, né, Back of the Envelope Calculations, basicamente modelos quantitativos, não científicos, digamos assim, mas mais aproximados, para ver se estava acima da nossa barra, né? Que né, dentro de Global Wellbeing, a Open Standard tem uma barra que agora está por volta dos 2000 X. Enfim, a unidade é toda uma conversa, mas meio que
o ROI tem que ser de 2.000, ROI social, e ver, putz, parece que tem oportunidade que é acima dessa barra que a gente tem e tal, e dar uma recomendação final, apresentar isso para o time, discutir e vida que segue. Então, fiz alguns projetos desses algumas vezes, e depois eu fiz coisas parecidas em termos de fazer análise secundária, falar com experts, fazer modelos quantitativos para áreas que já existiam dentro da Open Philanthropy, né? Então, eu ajudei um pouco a Global Aid Policy e South Asian Air Quality, né? Então, não quero ser o cara que está falando inglês, vamos traduzir. Assistência global, né? Então, tipo, de países ricos que doam para países pobres e tal. E qualidade do ar no sul da Ásia. Então, esse foi basicamente como era meu dia a dia quando eu era estagiário. Vai lá, Vitória. Oiê, Rafael. Primeiro eu queria te parabenizar por conquistar o seu objetivo, né? Parabéns, muito legal ver sua trajetória. Eu comecei ontem o planejamento de carreiras do Altruísmo Eficaz, né? Vale a Tenho pena. certeza que vai mudar a minha vida para melhor. A Ruana, ela falou muito bem sobre você e eu queria saber, na sua trajetória, para você chegar aonde você está hoje, o que você considera que foi mais bem visto e valorizado no seu currículo? Tá. Primeira coisa que vem na mente é uma coisa que eu não acho super legal, mas que as pessoas têm que usar para quando elas vão avaliar 1.000 currículos de uma vez, que são as famosas stamps, meio que marcas que você carrega no seu currículo, né? Querendo ou não, a USP, a BEM são marcas fortes, eu estagiei no Morgan Stanley. Essas coisas, acho que pesam na hora de você fazer a triagem dos currículos, assim, né? Tipo, formação limitada. Eu acho que pesam mais do que deveriam, mas que ajudaram, com certeza. O que mais? Eu acho que ajudou na minha carreira. Eu acho que o meta skill, assim, a meta habilidade que talvez me ajudou bastante foi sempre, sei lá, pode parecer meio clichê isso, mas é um comprometimento em entregar um bom trabalho e aprender como entregar um trabalho melhor. Assim, tipo, meio que sempre ir atrás de feedback, sempre buscar melhorar, ter ali bem listado o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho, e sempre querer entregar um trabalho muito bom, porque isso me fez com que eu sei lá, tivesse boas avaliações onde eu estava, então se forem buscar referências, eles iam ter boas referências. Quando eu estava na Open Philanthropy, eles, basicamente, quando eu apliquei para eles depois do estágio, assim, eles falaram, cara, não vou te entrevistar porque eu já te falei com você durante 8 meses, sabe? Tipo, eles já pegavam o meu trabalho que eu fiz como o principal, né, dado que eles tinham sobre mim. E eu acho que essa comprometimento, fazer um bom trabalho e sempre melhorar, principalmente melhorar, porque eu acho que é muito comum você não fazer um bom trabalho de primeiro, né? Acho que é muita sorte, quase. Mas a questão de melhorar é bem importante. E eu acho que. É, e outra coisa, acho que outra coisa que também ajudou bastante é esse combo de determinação e comprometimento, né? Então, sei lá, quando eu fui prestar para bem, lá tem muito negócio de entrevista de casos, né? Que eles dão um problema de negócio e tem que resolver. Estudei super, cara, dediquei horas e horas, fiz não sei quantos casos, então, tipo assim, simplesmente dedicação, transpiração, né? Tipo, a velha história, 95% inspiração, 5% inspiração. Acho que eu sou bem exemplo disso, assim. Não sei. Foi sua pergunta? Sim, sim, obrigada. Eu queria mesmo saber como que você sentiu que no seu currículo o que estava sendo mais valorizado. E você respondeu a mais também, mas basicamente
suas referências, né, sua experiência, seu esforço e as stamps, né, que são muito valorizadas mesmo. Acho que até esse tempo do MIT ajudou, que foi 4 meses que eu passei online, acho que até esse tempo do MIT ajudou também. Acho que no final, a pessoa que ia ler, tipo, organização, tempo, no seu currículo, vai ler ali umas 4 linhas e vai tirar conclusões. Perdão, te Show, interrompi. obrigada. Diga lá, Léo. Quais eram suas principais opções além do OpenField? Cara, eu tinha uma lista gigantesca. Mas assim, eu acho que minha principal ideia era grant making, né? Então, tipo, filantropia. É, e aí, lá tinha Open Philanthropy, tinha GiveWell, Founders Pledge, Giving What We Can e várias outras. Eu acho que tem uma que, eu acho que ela tem escritório no Brasil, o Vital Strategies. Eu acho que faz alguma coisa no Brasil. Mas eu também tinha na cabeça outras organizações meta também, então tinha Center for Global Development, só que sempre precisava de visto americano ou inglês, britânico, perdão, com muitos trabalhos interessantes que eu queria. Written Priorities, Evidence Action. Uma coisa que eu achei muito interessante, talvez eu faça algum dia na minha vida ainda, que é o Charity Entrepreneurship. Incubar organizações de impacto, eu achei super legal, principalmente para quem está início de carreira, não está com tanto receio de arriscar, digamos assim, né? Eu acho que normalmente para arriscar, acho que qualquer momento da vida é bom para arriscar, mas quanto antes melhor, digamos assim. Depois começa a se estabelecer mais, geralmente. Esses foram os principais, assim, eu considerei também consultorias que eram mais alinhadas, né, talvez, como a Factual, e até mesmo organizações que estão mais que recebem doações de filantropias, por exemplo, ou que são mais próximas dos beneficiários, né? Então tem LEAP, até pensei, cheguei a pensar no governo brasileiro, eu fiz o CNU, né? CPNU, acabei não me motivando muito para estudar, porque eu estava avançando bem na Open Philanthropy, então não passei nada, mas eu fiz o concurso público lá brasileiro. Já eu ouvi falar interessante também, é o Clinton Health Initiative. Mas assim, isso tudo coisa que eu fui prestando, eu sempre é muita coisa mesmo, assim. É que né, tive, pra você que é a ideia de longo prazo, e dos ideias de longo prazo, acho que pode fazer sentido no próximo, e fui vendo todas as organizações que existiam, usei muito, 30 mil horas, muito mesmo do job board deles, e de perguntar para as pessoas. Eu fui uma lista que eu fui criando, e perguntando para as pessoas se estava legal, né? Eu vou até ver se eu consigo compartilhar, se eu tenho uma versão para compartilhar aqui. Diga lá. Vocês têm usado bastante ferramentas de IA nas pesquisas do perfil? Tipo, como que isso mudou assim, o jeito de vocês pesquisarem? Olha, acho que ainda é um pouco. Consigo falar muito mais sobre como eu uso, assim, acho que é difícil dizer sobre outras áreas e tal. Mas eu fiz um teste, inclusive, eu acho que foi semana passada. Eu testei quase todas as IAs que tinham. Todas as IAs não, mas eu testei Gemini, Claude, GPT, GPT Deep Research, Elicit, Perplexity, um monte. A única que foi útil para mim, porque eu estava precisando, foi o GPT Deep Research. Mas é bem caro o negócio deles.
Então, mas acho que daqui a pouco isso aqui tá ficando mais barato, né? Mas eu tava precisando justamente de pesquisa secundária, digamos assim, que é uma coisa que me salvaria muito tempo, né? Tipo, sei lá, e olhar as evidências e meio que organizar elas, né? Ou o GPT inventava nome de autor, colocava um link que não tinha nada a ver. Eu falei, cara, eu não vou gastar meu tempo vendo todo esse lixo que ele tá mandando, né? Então, só o Deep Research da OpenAI que foi útil para mim. Não consegui testar o Deep Research da Google. E, Adriana? Oi, tá conseguindo me ouvir? Uhum. Tá, eu não sei se a pergunta é muito específica, mas, enfim, eu estava lendo alguns artigos da OpenFill e eu sei que eles têm uns moral weights, tipo um modelo moral deles, né? E que eles, especialmente no caso da Global Health and do Departamento de Global Poverty and Development, eu sei que eles usam muito, se alinham bastante com a GiveWell. Enfim, a pergunta é se quão fixo ou quão fixo esse modelo, tipo, quão abertos eles são a mudar conforme novas evidências filosóficas, morais aparecem, e como é que eles tomam esse tipo de decisão. Não sei se é uma pergunta que é permitida aqui, mas, por Não, vamos exemplo, lá. tem... Aí, peraí. Tá chovendo forte aqui. Tem a referência, o limite, a barra de 1000 bar, que pega uma pessoa comum, uma pessoa média americana, né? Pega a renda de uma pessoa média americana. E isso, às vezes, na GiveWell não acontece isso. E, enfim, tem uma discussão toda no EA também sobre essa questão. Eu não sei se Uhum. estou entendendo a minha pergunta. Entendi. Aí o que eu queria só entender um pouco melhor, você está falando dos pesos morais ah, que a gente usa para avaliar vidas humanas ou para a gente priorizar entre espécies? Você consegue repetir? Desculpa, não estou ouvindo. É que tá chovendo muito, né? Se você está falando dos pesos morais que a gente usa para avaliar vidas humanas ou para a gente que a gente usa para priorizar entre espécies animais. Será que ela travou? Será que caiu a luz lá? Bom, ela vai poder assistir a gravação se der certo e ver minha resposta. Espero que esteja bem. Você está me ouvindo? Não foi eu que travei, não, né? Tudo bem. O Ana travou tudo bem, tá, né? Mas vamos lá. Então, sobre entre espécies, isso é uma discussão, assim, a discussão de como alocar recursos entre animais e entre seres humanos não entra numa discussão filosófica de, assim, entra também, mas não tem um peso moral explícito que a gente assume, porque não é só o peso moral que importa quando você vai investir, né? Importa se você vê oportunidades de gastar bem o dinheiro nos próximos anos, ou não. Então, às vezes pode ser que você, em tese, prioriza muito mais um animal do que o outro, mas, cara, nos próximos 3 anos tem essa oportunidade incrível aqui de ajudar esses animais, então vou priorizar mais eles. Se você calcular o peso moral implícito, não vai dar o peso moral que a gente tem, digamos assim. Então, a gente não tem entre humanos e outros animais, tá? A gente tem entre os animais em si, mas eu não tenho ideia de quais são esses pesos. É um time que eu não faço parte. E para os seres humanos, a gente tem também algumas. A gente segue mais ou menos o que ela comentou, né, que a gente segue parecido com a Givol. Basicamente, a depender da idade de uma pessoa, a gente usa os DALYs, né? Disability Adjusted Life Years. A depender da idade que a pessoa morre,
por causa de alguma doença, ela tem mais ou menos dados atribuídos àquela morte, digamos assim. E quantos dados você atribui é uma discussão filosófica mesmo. Né? O, o IHME, que publica o GBD, Global Burden of Disease Study, usa basicamente a mulher japonesa como referência, digamos assim. Essa pessoa poderia viver, em tese, até a gente faz, eu não sei qual a expectativa de vida de uma mulher japonesa, vamos dizer 95. Então, a gente vai pegar 95 e vai diminuir a idade da pessoa, qualquer pessoa, independente do lugar, que é o peso moral, que a gente vai dar para a vida daquela pessoa, digamos assim. Na OpenFill, a gente faz diferente disso. Eu não lembro, a Givel acho que se baseia acho que faz meio que oposto, olha para a tabela de vida do Quênia, e prioriza a partir dali, faz a análise a partir dali. Acho que a gente faz algo parecido naquela linha. Se a gente está disposto a mudar quando tem evidências novas, espero que goste de acreditar que sim. Vocês acharem que não, por favor, me avisem. E é o ponto dedo para quem for aqui, porque eu acho que é importante. Eu acho que tem uma questão prática de você não pode ficar revisando a cada ano, assim, os seus pesos e tal, porque senão como você vai comparar entre... É um exercício bem grande, né? Então, tem que ter uma cadência que você vai revendo isso e poder ver as evidências com um pouco mais de calma, depois que o tempo, a poeira baixou um pouco. Mas acho que é sempre importante estar se atualizando. Assim. Eu acho que não ouviu nada, mas eu espero que no futuro eu consiga ver. Mas... Tranquilo. Rafael, muito interessante quando você falou dos seus estudos. Eu acho que eu li um report da OpenFill da questão da qualidade do ar. Então, se bobear, acho que até de coisa que você escreveu, achei bem legal isso. Agora, quando você estagiou, achei surpreendente. Nunca pensei que a OpenFill estaria investigando uma coisa dessa. O impacto econômico desse tipo de acordo. Então, eu achei muito interessante isso. Muito interessante o que você falou. Bem legal. Eu acompanho mais a GiveWell do que a OpenFill, tá? Pra ser sincero. A OpenFill tenta olhar alguma coisa, mas faz um tempo que eu não acompanho tão de perto. Agora, a GiveWell eu acompanho o blog, leio tudo assim. GiveWell hoje é fundamental, a OpenFill, os aportes que ela faz, né, na GiveWell. Tem muita relação das equipes da OpenFill com a GiveWell no dia a dia? Como é que é isso? Olha, a gente se considera de maneira... acertei, só caiu, né? Adriano, eu te respondi, tá? Depois vai ter a gravação, você dá uma olhada. Espero que tudo certo aí. Mas vamos lá. Aqui tem um post que a gente fala um pouco sobre essa relação com a GiveWell, foi em 2023. Não sei se teve alguma atualização depois disso. Mas, assim, a gente considera organizações irmãs. Assim. Acho que é mais justo eu dizer que a gente é filho da GiveWell. Né? Enfim. Mas, enfim, a gente está sempre... É muito fácil. A gente não tem... Algumas pessoas têm ritos formais, né, reuniões a cada mês ou coisa assim com a GiveWell. Mas são organizações separadas, assim, tipo, hierarquicamente, temos objetivos, tudo bem separado. Só que a gente tem uma facilidade de interagir um com o outro, de trocar ideias. A gente tem alguns canais de Slack que a gente está junto, bem grande, assim. Né? Sempre que a gente precisa deles e da gente, a gente se conecta, né? Mas, uma relação mais de camaradagem informal, digamos assim. Lógico, a gente direciona bastante doação para Giveaway. Isso tem mudado um pouco, como eu mandei esse post aqui. Mas, além disso, tem essa relação de camaradagem mesmo. Viu lá, Celso? Bom, eu me peguei pensando aqui, pensando na GiveWell, eu sempre achei a análise deles um pouco enviesada demais, só numa abordagem econômica. Então, eu queria perguntar se na OpenFill a sua equipe é mais interdisciplinar, tem gente que trabalha com outras especialidades, ou a maioria das pessoas
tem esse background de economia. Bom, na minha equipe em específico, que é pesquisa e desenvolvimento em saúde global, a maior parte do dinheiro que é doado passa por, na verdade, um expert da área. Então, não é um economista. Então, é uma pessoa que, seja que foi um biólogo, um pesquisador biólogo, ou alguém que fez parte do desenvolvimento de vacinas, ou que trabalhou já com intervenções de saúde. Mas, se não me engano, background de economia só tem eu e o meu supervisor. Eu tenho zero dinheiros, ele tem poucos dinheiros, e quem tem mais dinheiros é quem de fato entende mais da parte biomédica ali, no meu time. Agora, quando você olha para equipes como prevenção de causas, tem bastante economista. Eu acho que tem um pouco demais, assim, acho que faz sentido, digamos, ter economista. Sou economista, então, assim, tem meu viés, eu acho que faz sentido. E o Openfield está tentando, assim, buscar outros perfis, assim. Estão sondando outras áreas de estudo um pouco mais. Mas a gente já tem bastante gente, assim. Eu acho que na parte de Global Catastrophic Risk tem bastante gente que tem um background de filosofia, economia também. Mas acho que, principalmente a parte de biomédica, acho que talvez a gente está tentando expandir um pouco mais, assim. Eu não entendo tanto, porque eu não sou time de recruiting, mas é meu entendimento. Obrigado. Infelizmente, eu vou ter que sair porque a conexão está muito estável, mas eu queria perguntar se você participa ativamente dos eventos do EA, porque eu estou muito interessada nessa carreira, não sei se carreira, área. Inclusive, eu tô trabalhando como voluntária desde o final do ano passado na do Event, que é Que legal. tipo GiveWell aqui do Sim. Brasil. E, assim, eu queria saber se alguma vez poderia ter a oportunidade de te encontrar em algum evento do EA, se você participa das conferências. Eu participei da primeira que teve aqui no Brasil. Do Summit. Acho que foi isso, né? É isso, Léo? Foi isso. Eu participei de lá. Confesso que eu tô aprendendo aos poucos que final de semana funciona muito para mim. Geralmente é de final de semana ainda dá para entender, né? Então, eu acho que não pretendo participar tanto, mas como tem pouca gente aqui, eu vou soltar meu e-mail, me manda um e-mail depois, se quiser conversar alguma coisa, tá? Mas, enfim, não acho que tu vai me ver muito em eventos, tá? Desculpa, então você mora aqui em São Paulo? Moro em São Paulo, sim. Nossa, eu Tá não sabia, facinho eu ter uma não... conversa presencial depois com ele, Dri. A gente vai dar um jeito de arrastar ele ainda pro bar. Eu comentei no começo da conversa. Certeza. Bom, muito obrigada e muito obrigada pela conversa. Valeu, imagina. Eu tô aqui, queria fazer uma pergunta para você, Rafael. Se você achar que você não tem elementos, fica tranquilo, tá? Pô, Mas será que a gente vai pro DMA, que ele não falou nada ainda? Desculpa, eu não vi que tinha gente levantada. Agora que eu vi que tinha um monte de mãos, desculpa, gente. Daniel, prazer. Prazer. Eu achei bem interessante a trajetória. Fiquei curioso uma coisa em relação à parte do overplanning que você comentou. Quais partes que você sente que você acaba tendo a passar mais tempo? O que mais que não valeu a pena gastar tanto tempo planejando e o que realmente sentiu que vale a pena parar e planejar e tipo, quais partes porque geralmente o planejamento de carreiras acaba sendo bem extenso assim É. Olha, eu acho que o que eu lembro de cabeça faz um tempo que eu fiz, né, que valeu muito a pena foi essa parte justamente, né, tipo, quais as causas das causas, os trabalhos no futuro e quais os trabalhos que eu posso ver no presente e disso tratar e ir atrás de próximos passos, né. Eu acho que
o meu problema foi que eu fiz isso, eu olhei pra isso e eu falei, não tô satisfeito. E aí eu fui indo mais, até o que eu esperava que ia ficar satisfeito em algum momento, eu nunca fiquei satisfeito. Mas hoje em dia eu olho pra trás e falei, não, foi ótimo o que você fez, cara. Mas eu tava, assim, buscando algum sentimento interno que me ia dizer que tá tudo certo, mas não ia ter esse sentimento interno. Acho que esse foi o meu problema. Faz sentido. O problema que eu tô tendo também atualmente, eu sinto que por mais perfeccionismo, assim, que até o planejamento perfeito, planejando lá pro. Às vezes É, tem muitas incertezas, né? não, carreira é uma coisa muito dinâmica, assim, não tem como prever, acho que se vê a carreira de muitas pessoas, é, aquilo às vezes é meio tortuosa mesmo e sem sentido até, digamos assim, óbvio, e eu acho que tem que ter um momento que você tem que falar, parei, esse é o meu plano até agora, daqui um ano eu revisito, sei lá, não sei o quê, e eu vou seguir esse plano com todas as minhas forças, sem questionar ele, por esse um ano. Tipo, tem que ter esse momento, senão, tipo, eu pelo menos tive que fazer isso. Senão eu não ia parar, e até hoje eu ia estar lá planejando e ficando maluco no meu quarto, sozinho, assim. Então, bem que eu não fiz isso. Oi, Fernando? A gente tem, tem várias pessoas que têm interesse, né, em saúde e desenvolvimento aqui na comunidade. Existe algo que você acha que o EA Brasil pode fazer para contribuir para a área ou para, não sei, para preparar melhor as pessoas para trabalharem na área? Hum. Uma coisa que a gente que está nos nossos planos desse ano é fazer uma capacitação de priorização de causas, para que a gente tenha pelo menos ferramentas básicas assim, para pensar nessas coisas, até para priorização interna do movimento. Mas, não sei se você tem algum palpite, alguma ideia, poderia ser interessante. Eu acho que isso é uma boa, sim. Priorização de causas. Olhar para o ITN Framework também, que eu acho que deve estar aí dentro, né? E eu não sei, eu sinto que a vantagem comparativa, minha opinião, tá? Se específica, eu nunca pensei muito sobre isso, então, por favor, pelos caveats, dê um peso bem baixo para essa minha opinião. Mas me parece que a vantagem comparativa de organizações como outros eficazes global, outros eficazes regional, nacional e tudo mais, é ajudar as pessoas a navegarem a própria carreira, assim. Pelo menos foi de onde eu tirei muito valor e de onde eu vejo, assim, tipo, pode ajudar, né, mais as pessoas. Então, enfim, é onde eu vejo. Acho que não foi super útil, mas se contribuiu no momento.